Elinho de volta e a gente fala agora de direito previdenciário para o trabalhador que por algum motivo está incapacitado de exercer suas funções. Quem vai tirar as dúvidas aqui com a gente é a advogada previdenciária Válbia Garrote. Válbia, muito obrigada por estar aqui com a gente, excelente tarde. Queria que você começasse falando quais são os tipos de benefícios, porque tem aquela pessoa que adoece, tem aquela pessoa que por algum motivo sofre algum acidente, né? Boa tarde, Cris. Boa tarde você que nos assiste. É uma alegria sempre estar aqui. Parabéns, está tudo muito lindo. Mas vamos lá. O que é que acontece? Existem 3 tipos de benefícios para a incapacidade, né? E ela se desdobra em incapacidade temporária e incapacidade permanente, que antes, para que todos aqui que nos assistem agora lembrem, era o antigo auxílio-doença, o antigo aposentadoria por invalidez. Então, só mudou a nomenclatura, tá? O que é que acontece? Tendo esses 2 benefícios, inicialmente, é para quem está temporariamente, que é o auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, e aquele que está incapacitado de um modo total e permanente. Aí entra a aposentadoria por invalidez. O terceiro benefício seria o auxílio-acidente. Esse cabe àquele que ficou um tempo afastado do trabalho por um acidente, nesse caso um acidente de qualquer natureza, sim, Cris. De trabalho, em casa mesmo, aconteceu um acidente, estava caminhando, enfim, na rua, não nos interessa a causa do acidente. Mas ele ficou um tempo afastado, que é pelo antigo auxílio-doença, que é a incapacidade temporária, mas ele voltou a trabalhar, só que ele voltou a trabalhar com uma certa limitação, porque esse acidente de qualquer natureza fez com que diminuísse a capacidade laborativa dele. Então, de quando ele volta a trabalhar, recebe o salário dele normal, até o dia dele se aposentar, ele tem direito a receber esse benefício. E muita gente, Cris, desconhece isso. E é importante, às vezes você agora que nos assiste, tem esse direito, porque voltou a trabalhar, mas aí ele para se perguntar, mas realmente eu fiquei com uma dificuldade, diminuiu o meu trabalho por alguma dificuldade referente àquele acidente. Então, você que nos assiste tem sim direito a esse benefício. Muita gente tem direito ao auxílio acidente. Agora, Válbia, quais os caminhos você precisa solicitar e a pessoa vai passar por uma perícia médica, né? Sim, sem dúvida. Cris, todas essas possibilidades que nós falamos agora, essas 3 possibilidades, né, de benefícios por incapacidade, todos eles inevitavelmente vão precisar sempre gerar um pedido inicial via administrativo. Mas por que, Válbia? Porque a gente precisa entender que a gente não consegue, eu não posso ir direto para a justiça, vai demorar no INSS? Infelizmente não. Por quê? Porque para a gente ir para a justiça, de um modo geral, para que as pessoas entendam, a gente tem que ter o que a gente chama de pretensão resistida, ou seja, alguém me negou alguma coisa. Percebe? Então, qualquer que seja esse pedido, ele vai ter que dar início no INSS. Então, ele entra pelo 135, ele entra com o pedido 135 ligando, ou pela internet agendando pela internet, aí você vai entrar no Meu INSS. Todos nós temos essa nossa página dentro do grande sistema INSS. É o Meu INSS. Você entra com seu CPF, entra com a sua senha e vai requerer esse pedido. Agora, Válbia, se por algum motivo aquela pessoa passou pela perícia, primeira perícia, de forma hipotética eu estou falando, foi negado. O que fazer? Pode recorrer? Qual é o intervalo? Como fazer? Veja, Cris, há possibilidade, sim, de recorrer administrativamente. Válbia, vale a pena? Depende. Depende muito. Normalmente, eu sugiro a quem tem essa dúvida e me procura, já inicia aí um processo na via judicial. Por quê? Porque se já foi negado pelo perito, né? Então, assim, aí isso é um caso muito... Você tem que ir no princípio desse problema. O que levou o perito a negar? E uma visão muito particular, às vezes, daquela pessoa que está avaliando, né? Perfeito. Aí, às vezes, faltou alguma documentação, às vezes faltou algum laudo, às vezes o laudo não está tão fidedigno como exige a perícia, às vezes o exame não está com a data
atualizada. Então, assim, tem N situações, né? Às vezes o próprio perito, você está tudo certinho de documentação, mas ele olha para você e diz, não acho que está incapacitado. Então, por isso que, de um modo geral, o que eu oriento é, procura sim o judiciário, procura um profissional habilitado que possa te orientar no caso concreto, porque ainda que, vamos imaginar, uma pessoa teve um CA, né? E aí esse CA vai permitir que ela fique afastada, mas existem N situações. Então, cada caso vai ser sempre um caso. É importante as pessoas procurarem, sim, alguém especializado para ajudá-las nesse sentido. Valber, a gente recebeu pergunta aqui do pessoal que está em casa nos acompanhando, Júnior Pereira, Tabuleiro do Martim. Júnior, nossa gratidão pela sua participação, viu? Ele quer saber qual o passo a passo para conseguir um CID, para comprovar que ele é deficiente, lembrando você de casa. Se tem alguma dúvida sobre o assunto, quer tirar a sua dúvida com um especialista, uma advogada previdenciária, Valber Garrote aqui com a gente no AL1, manda a sua pergunta para a gente, 994030740. É o número do nosso WhatsApp. Nós estamos aqui prontos para receber a sua pergunta. Pergunta aqui do Júnior Pereira, Valber, em relação ao passo a passo para conseguir um CID, para comprovar que ele é deficiente. Júnior, muito obrigada pela tua participação. É com muita alegria que vamos aqui te orientar. Deixa a gente só explicar uma coisa para o Júnior. E aí, pegando deixa a pergunta do Júnior, Cris, é importante as pessoas entenderem o seguinte. Incapacidade seria, no caso aqui, que a gente está falando de benefícios de uma pessoa que adoeceu ou que ficou inválida para os atos da vida como um todo. Ela não consegue mais trabalhar. Então, é diferente do PCD, que é o caso do Júnior, pelo que ele está aqui nos dizendo, né? Ele é um PCD. O PCD, ele tem, Júnior, olha que notícia legal para você. Você tem hoje uma aposentadoria que te garante uma melhor forma de, como eu posso dizer, diminuição de tempo. Você vai trabalhar menos tempo e um cálculo melhor, Cris. Então, a aposentadoria dele, com a reforma, assim ele vem a concretizar que ele é um PCD, a aposentadoria dele, ele vai sair antes do tempo, em comparação aos outros, né, segurados do INSS, e vai ter um valor de aposentadoria maior, porque o cálculo não alterou. Então, nesse caso, o que é que ele precisa? A depender da situação que ele se encontre como PCD, ele tem que procurar um profissional da área e, nesse caso, esse profissional, ele vai orientá-lo, porque para ele ter um direito no INSS, ele tem que ter exames, primeira coisa. Segundo, tem que ter um laudo. Esse laudo é esse CID que ele fala, é o médico quem vai ter que dizer, sim, de acordo com o CID, Cris, é uma identificação, é um código internacional das doenças. E vai especificar, então, vai especificar o tipo de deficiência que ele tem. A partir daí, ele pode, sim, pleitear os direitos dele enquanto PCD. Enquanto ele está ativo, existem alguns direitos para o PCD enquanto ativo e quando chegar a hora dele se aposentar, ele vai ter essa aposentadoria diferenciada. Mas não confunde, Júnior, a tua questão de PCD com os benefícios por incapacidade. Ele pode até ficar incapaz e ter aí um benefício que seria o auxílio-doença, porque em algum momento ele precisa se operar, em algum momento ele sofreu alguma outra questão que o afastou do trabalho, mas não necessariamente o PCD, percebe? Então, o auxílio, a aposentadoria por invalidez para você não seria a melhor opção. Vai procurar a tua aposentadoria da pessoa com deficiente, que vai ser bem melhor para você. A gente recebeu também, Valber, a pergunta da Madalena, está lá no Jacintinho nos acompanhando. Ela quer saber se a pessoa que em algum momento da vida teve acesso a esse benefício por incapacidade, isso tem algum reflexo positivo na aposentadoria? Veja, interessante a pergunta com o nome da nossa... Madalena do Jacintinho. Dona Madalena, muito obrigada pela sua pergunta. É interessante, sim, a pergunta dela, porque esse tempo que ela ficou afastada, ela pode contar para o tempo de aposentadoria? Sim. Então, ela não vai ter ela não se prejudica na aposentadoria dela lá na frente por ter estado afastada esse período. Agora, se Dona Madalena teve várias recorrências de benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, se ela precisou se ausentar por mais de uma vez, entre esses intervalos de ausência que ela precisou ficar quietinha em casa, sim, recebendo o benefício,
tem que haver aí, entre esses intervalos, um pagamento de uma contribuição, porque senão esse tempo não é contado. Então, é importante, a sua pergunta foi perfeita, a senhora sim vai ter sim a garantia de contagem de tempo de contribuição lá na frente. Tá certo, Valbia. Muito obrigada, viu, pelas orientações, os esclarecimentos, sua participação. Imagina, eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade, viu? Se Deus quiser. Deus abençoe. Um beijo grande a todos e tenham uma boa tarde. Obrigada, Valbia, mais uma vez.